Olá a todos, professora Ana Recoeiro, hoje com uma aula sobre os números em espanhol. É isso aí, é uma questão que merece atenção especial, porque existem muitos aspectos parecidos entre o português e o espanhol, mas as particularidades, as coisas mais específicas do espanhol com relação aos números é que merecem atenção especial para quem está a fim de falar um espanhol correto, ou para quem quer, por exemplo, participar de algum concurso, alguma seleção que exija este conhecimento. Então, eu separei a nossa apresentação sobre os números em dois aspectos. Lembrando que o material, todo o material que vai ser passado aqui hoje, com mais alguns detalhes, vai estar disponível em PDF no site do OLA. Então, você pode ir no site do OLA e baixar todo este material que vai ser apresentado hoje. Então, a gente vai ver aqui sobre os números cardinais, que é 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, e os números ordinais, que são os números, as formas do espanhol, que vão marcar a ordem, como o nome diz, ordinais de ordem. Então, o primeiro, segundo, o terceiro, quarto, o quinto e assim sucessivamente. Acredito eu que são os dois aspectos mais importantes dos números em espanhol. Bom, então está detalhado ali o que a gente vai ver em cada um, mas agora a gente vai passando e vocês vão acompanhando. Então a gente começa com os números cardinais. Eu fiz esse desenho aí colocando 1, então começa com o 0, não? 0, 1, 2, 3. Estes são os cardinais. E aqui então a gente tem um aspecto muito importante, que é o bloco dos números, a sequência, né, a seleção dos números básicos. Então, existem, está separado em duas partes. Por que são básicos estes números? Porque com estes números, aqui a primeira parte é do 0, que é o 0, até o 15, e a segunda parte é do 20, que é em espanhol 20, até um bichón. São os números que com estes dois blocos de número, as combinações entre eles vão gerar então todos os demais números do espanhol. Então, é importantíssimo saber, conhecer este bloco, ou estes dois blocos de números, porque a partir deles vão se compor todos os demais números do espanhol, como eu destaquei, com diferenças entre o espanhol e o português, obviamente, porque não é a mesma língua. Então, as diferenças vão estar presentes, certo? Então, aqui, questões ortográficas que a gente pode destacar, né? O cero, ele é escrito com C, cero. A maioria das palavras com C e com si em espanhol são escritas com a letra C. Depois a gente tem uno, a gente tem uno, o nome do número é uno, só que, como a gente vai ver em alguns contextos, por exemplo, na frente de substantivos masculinos, este uno ele vai perder o o e vai ficar, por exemplo, $1, né? E não $1, né? A gente vai ver alguns exemplos depois de como ocorre esta variação. Então a gente volta para os números. Então a gente tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui novamente a questão que eu destaquei do C, né? 11, né? Também 12, vai destacar aqui com C, 13, 14 e 15, todos com CE. Este é o primeiro bloco de números. E o segundo bloco, então, já entra nas demais
dezenas, né? Então, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 1 millón e 1 millón. Então, estes são os dois blocos de números, como eu falei, que a partir deles, das combinações, vão se gerar os outros números do espanhol, certo? Bom, então, sabendo da existência desse bloco com os números básicos, a gente passa então para a segunda parte dos números cardinais, que são os outros números. E aí, então, vamos ver alguns casos. O primeiro caso é com o Y, né? La X ou La Y, integrada dentro do número. Aqui a gente já vai ver, então, que estes outros números, eles são números que estão compostos, né, por dois números do grupo básico, por exemplo. E eles têm o I, que faz esta junção. O I, então, com a função copulativa de juntar dois números, e a partir daí se escreve um número somente, certo? O que a gente tem aqui de interessante é que a conjunção, digamos que no português é o e, alguma coisa e outra, no espanhol essa conjunção ela não é e, vai ser somente em alguns casos muito específicos, essa conjunção ela é i. Então é uma coisa e outra, né? Uma coisa e outra. E nos números ela vai ter a característica, quando essa junção de dois números está escrito em uma palavra só, como o 16, ela vai ter a característica de que essa conjunção, que era um y, ela virou um i, por questões ortográficas. Então a gente pode aqui ver, vamos ver primeiro o 16, 17, 18 e 19, tá? Porque depois vai passar para o 20. Então, depois do 15, como a gente viu, que é dos blocos básicos, do bloco dos básicos, depois do 15, já vai acontecer a junção do 10 com o 6 para formar o 16. Então, o 16, o 16, o 17, o 18 e o 19 já vão ser a junção do 10 com o 6, com o 7, com o 8, com o 9. E eles então compõem o grupo dos outros números, justamente por isso, porque eles são já a combinação de dois números básicos, certo? O que a gente pode, o que a gente deve ter atenção aqui? Por exemplo, vamos pegar um por um, o 16. O 16, certo? O 16, o que ele é? Ele é o 10 e 6, certo? Se a gente for escrever 10 e 6, a gente vai escrever 10, número 10 e 6. Eu vou explicar aqui como ocorre essa junção, como se forma esse 16. Então, ele é 10 e 6. E ele se junta eu me dou mal com esse teclado aqui. Vou passar aqui, eu acho que a gente consegue. Conseguimos. Então, desse 16, ele se junta 10 e, vamos juntar tudo, 6. Ele se formou dessa forma, 16. Vou diminuir um pouco aqui, porque eu acho que está muito...
fonte. Aqui como está a fonte, vamos botar 22. Acho que 22 a gente consegue. Esse nosso quadro realmente ele ficou um pouco pequeno. Não adiantou muito, mas tá bom. E esse 6. E desse 6, observe que esse Z com I ficaria, ortograficamente ficaria errado. Então, o que acontece? Acontece que esse si aqui, ele vai passar a ser escrito C com I, que é o mais usual no espanhol. Si 6. Certo? Então, a gente vai colocar um acento aqui, porque ortograficamente vai exigir um acento. Então, o que aconteceu? Aconteceu que se juntou o 10 e 6, ficou 16, só que ficou com Z e com Y, uma questão não aceita ortograficamente no espanhol, que se converte então este Z com Y ao C com I e fica 16, 16. A mesma coisa vai passar para o 10 e 7. Então, é 10 e 7. E vai ficar 17. Certo? Então, está aí. Então, 17, 18, 18 e 19, certo? Então, qual é a estratégia? Qual é a estratégia para a gente internalizar a pronúncia e a escrita do 16, 17, 18, 19, que muitos alunos se equivocam e falam de uma maneira totalmente errada, fazem uma confusão. Por quê? Porque não se deram conta da estratégia brilhante que é simplesmente, para dizer estes números, dizer 10. É como se fosse 10 e. Então, 10 e coloca o número. 16, 17, 18 e 19. Então, separa na cabeça 16, 17, 18. Então, 16, 17, 18, 19. 19, 10 e 9. 19. Tá? Então, quando você internalizar que é 10 e o número, fechou, não tem mais problema, nem para escrever, nem para falar. Somente o 16 vai levar acento, certo? Porque é como uma oxítona terminada em S no espanhol. 6 é uma palavra só, uma sílaba só. 6. Fechou todas? Aí entra o 20, o número 20, que eu coloquei separado, certo? Por quê? Porque ele não é a junção de dois números, ele é o 20. E aí, a partir do 20, vai seguir ainda até o 29 a série de números que tem ainda o i integrado. Então, é um i que está dentro do número, juntando a dezena com a unidade. Então, são esses os casos que vai ter o i dentro do número integrado no espanhol. Depois a gente vai ver que o i volta a ser o y e separa os dois, a dezena da unidade, certo? Então, como que a gente pode explorar aqui? Quase derrubei o microfone aqui. Como que a gente pode explorar essa junção da mesma forma como a gente explorou o 16, o 17, o 18 e o 19? Por quê? Porque vai ser... vamos achar aqui.
tá muito alto, porque vai ser 21, 21, certo? Em numerais. Escrito 20 e já vamos colar 21, e esse 21 ficou um pouco com este E e com I, então ele se transforma em B, in, ti, observe, 21, 21. O que acontece? Esse E desaparece, ou se transforma em I, ou ocorre o apagamento do E e do I, do Y, se apaga e no lugar deste E e desse I aparece então o I, como aconteceu no 16, 17, 18, 19, o 20 é a mesma coisa. O número sozinho é 20, 20 com E no final. Quando ocorre a junção, quem se ocupa da junção é o Y, que é o copulativo, que vai se transformar em I, não é mais Y que nem nos números anteriores. Então, é 21, certo? A estratégia, qual é a estratégia? É escrever, é pronunciar o 20, não 20, 22. 23. 23 e assim sucessivamente. 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, certo? Então, está aí o mistério do 16 ao 29, que são os números que tem o I, a conjunção copulativa que junta integrada e se escreve em uma palavra só, certo? Beleza. Agora, então, a gente passa para outros tipos de números, que é do 16 ao 19. Na verdade, eu já expliquei aqui, né? Então, aqui retoma-se a explicação que eu dei, né? Retoma-se. Então, aqui diz no slide, atenção, o Y integrado se converte em I por razões ortográficas. Então, aqui, tudo que eu escrevi está aqui retomado no slide, né? 16, 10 e 6, se escreve 16, que é 10 e 6, e passou para 16 com Z e com Y, e depois 16 com C e com I. Tá? Novamente, observe que Z com I, está escrito no slide, observe que Z com I se converte em C com I, né? E resulta então 16, 17, tá? Estou sendo um pouco repetitiva aqui com relação a isto, não há problema. E do 21 ao 29, como eu expliquei, tá aqui então uma vez mais, né? Marcando aqui que o ente perde o E, e que o Y se transforma no I. Então, se fica 21, 22, 23, 24, hasta el 29, certo? Então, nos dois casos, o Y se converte em I. O Y se converte em I para integrar os números. Beleza? Agora, então, a gente vai, agora sim, nós vamos para o outro caso dos números, e agora não é mais o I integrado dentro do número, é o I que mantém esse aspecto copulativo separado. Então, é um número e outro, certo? E a partir de que número que começa? Começa a partir do
31. Então, até o 31 no espanhol é uma realidade, os números são escritos com apenas uma palavra. O 31, do 31 em diante, a maioria dos números vai ser composta por duas palavras, claro que com exceções, como por exemplo o 100, o 1000, né? Então, eu coloquei assim, e aqui, como eu havia dito no início, se você sabe os números básicos, então você sabe todos. A partir de agora, o 31 vai ser o 30 e 1. 30 e 1, né? O 32 vai ser 32. O 33 vai ser 33. E assim sucessivamente até o 39. Chegamos no 39, vamos passar para o 40, né? E o 40 também vai ser a mesma coisa. 41, por exemplo, 41. Vamos subir aqui, temos muito pouco espaço para os quadros. Então, 41 vai ser 41, 42, 43, até o 49, e aí então 50, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 65, e assim sucessivamente, 70, 71, 80, 81, 82, 90, 91, 92, 93, tá? Atentos aqui para que o número é 9 e quando chega na dezena do 90, não é o número 9, mas a dezena é 90, sim? Assim como 90, assim como o 7 são também não vai manter o ditongo e vai ser 70, certo? Seriam, creio que esses os dois casos que merecem uma atenção mais específica. Tá aí então com isso separado todas as dezenas com unidade. Dezena e unidade a partir do 31, 32, 33, separado. E não é I, é Y nestes casos. Com I separado. E agora vem um caso que é do 100i. Então, são números, né, agora compostos, né, por dois elementos que não vão, nos quais não vai ser usado o I, né, não vai ser usado o I. E estes casos que não vai ser usado o I, ele é entre centena e unidade. Então, entre centena e unidade, por exemplo, 105, né? A gente vai escrever 105, certo? Por quê? Porque é uma centena, né, do 100, né, e uma unidade. Então, não é 105, é 105. Né? Então, entre centena e unidade não existe o I. 105, certo? Entre centena e dezena também não existe o I. Então, a gente vai escrever 110, né? E não 110, certo? Então, centena e unidade não se usa o I, se diz cento e a unidade. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 e para as dezenas também 110, 111, 112, tá? Então sempre cento e dezena ou unidade não se usa o I, tá? Aqui temos alguns exemplos no slide, 102 e não 102,
116, 116 e não 116, 127 e não 127, 1100, coloquei um mil na frente para dar uma complicada aqui, um exemplo mais complexo, 1181, tá? 180, então o que nos importa aqui é o 180, que é 180, tá? Depois segue 81, aí é outra questão, porque aqui é um número, 81, tá? Lembrem que a dezena com unidade separa com i, mas o que nos interessa aqui é que é o 100 e uma dezena, né? Uma dezena que é 81, certo? O grupo das dezenas, certo? Então, é isso aí. Entre centena e unidade, assim como centena e dezena, não se usa o i. Se diz 110, 140, 103, por exemplo. Certo? E depois, o outro caso são as centenas superiores à palavra 100, 100, que é este número, 100, sim? Então, depois do 100, que é invariável, por exemplo, eu vou dizer 100 mulheres, 100 pessoas, que são femininas, não? 100 homens. Então, o 100, ele é invariável em gênero, certo? Mas as outras centenas, né, que a maioria vai se formar com a palavra cientos ou cientas, as outras centenas, elas vão apresentar esta variação de gênero, 200 homens, 200 trabalhadores, 200 mulheres, 200 empregadas, certo? Então vai ter essa variação e é facílimo, porque como a gente pode ver aqui, a grande maioria se forma do número, então, 200, 300, 400. E aí as exceções são somente no 500, que não vai ser 500, vai ser 500 e 500. A outra exceção é o 700, que não vai ser 700, não vai ter a diptongação, como nós vimos no 70, aqui também vai ser sete e não 700 e 700, e no 900, que a gente não vai dizer 900, sim? A gente vai dizer, apesar do número ser 9, vai ser 90, e aqui no caso vai ser 900. São os três casos que não é o número 200, 300, 400, 500, 600, 700, 500 e 900, certo? Então são os três casos que merecem uma atenção especial, porque é onde há uma mudança no padrão, digamos assim. Agora, outros casos específicos, quando usar 100 e quando usar 100, né? A gente já viu ali
que é quando era com unidade a gente usava ciento, não? 102, e quando era com dezena a gente usava também ciento, a gente usava 110, certo? Bom, a palavra cien, a gente vai usar ela quando não for, então, seguida de dezena e unidade, certo? Então, quando não for esses casos de 110, 101, a gente então vai usar cien. Então, cien, invariável, como eu disse, 100 personas, 100 hombres, 100 dólares, 100 pesetas, 100 coronas. Então, sempre que não for esses casos de que se está falando uma dezena ou uma unidade, qualquer outra palavra se vai usar a palavra cien. Então, esses são exemplos aí: 100 personas, 100 mil, não é dezena e não é unidade, então é 100 mil dólares, 100 milhões de habitantes, certo? E a palavra ciento, mais uma vez, vai ser usada quando segue dezenas e unidades, já disse 500 vezes. Então, os exemplos aqui no nosso slide está 120 algo, 130, 102 pessoas, tá? Então, acho que fica claro, então, a diferença entre usar cien e usar ciento. Depois, outra particularidade também do espanhol é o mil, que também é invariável, então, 1000 homens, 1000 mulheres, 1000 dólares, 1000 pesetas, 1000 coronas, 1000 pesos, e vai ter um uso muito característico do espanhol, que é dizer miles de pessoas. Aí então, é o contexto em que a palavra mil aparece no plural. Então, nesta colocação da língua espanhola, que é uma estrutura que quer dizer uma grande quantidade. Miles de pessoas compareceram à la plaza, não? Miles de pessoas, miles de acidentes ocorreram neste ano. Então, quer dizer que é uma quantidade infinita. Sim? Perfeito. Então, entra o mil no plural nesta colocação da língua espanhola. Temos mais algum caso? Temos então um caso aqui que consideramos como um fenômeno de apócope. Apócope é quando uma palavra perde uma ou mais letras do final, e em determinados contextos o número uno, seja o nome do número é uno, este número é o número uno, e este número, que nem sempre vai ter um matiz de contar, de número, ele vai perder o O quando depois dele vier um substantivo masculino, certo? Independente de se estar contando as coisas, os objetos, as pessoas ou não. Então, se a gente diz em situações, como está aqui bem claro no exemplo, quantos dias são ou quantos dias faltam, e for apenas um, eu vou dizer uno. Por quê? Porque o uno, ele está sozinho, ele está isolado. Tá? Se eu fosse responder esta pergunta, quantos dias são, e eu quisesse dizer, contestar, incluindo a palavra dia, eu ia dizer un dia. Quantos dias são? Uno. Tá, então a gente poderia responder desta maneira, um dia. Né? Poderia dizer solamente uno, porque não viria com substantivo depois o um dia. Sim? E os exemplos então com un estão ali para mostrar. Então está un amigo. Quantos amigos tienes? Tengo un amigo. Quantos amigos tienes? Tengo uno
solamente uno, certo? Então, se eu não usar o substantivo depois do uno, eu vou manter uno. Se eu disser, quantos amigos tienes? Un amigo, sim? Ou solamente uno. Uno. E está, certo? Então, quando vai aparecer um substantivo masculino depois, é un. Um amigo, um dia, um mês. E em palavras compostas também. Quantos dias faltam? Ou quantos dias quedam? 20. Vamos fazer assim. 21. Se fosse, quantos dias faltam? 21. Se eu fosse incluir os substantivos, eu diria 21 dias, certo? Então, se está sozinho, não tem substantivo depois, 21, sim? Porque o número é 21. Se vem o substantivo depois, então se apocopa, não se corta o que queda 21, e se acentua por uma questão também ortográfica da língua, regra de acentuação. Perfeito? Então, podemos apagar e seguir. Vamos ver se temos ainda um último caso. Temos o caso só para explicar que o uno, ele também pode ser, também sofre a variação de gênero. Então, a gente vai dizer, não existe apócope para quando é feminino. Então, por exemplo, homem, e a gente vai dizer una mulher. Então, é uma variação mais entender que existe a palavra una e que é usada para substantivos femininos. Então, una carpeta, una ideia, una mulher, sim? E quando for masculino, então, vindo o substantivo depois masculino, então vai ser não uno, certo? Agora, então, seguimos para michon ou michones, né? Quando é que se usa michon, que é no singular, e quando é que se usa michones, que é no plural. Simples, né? A palavra michon, ela vai no singular somente quando for né? Então, michon, e ela vai a partir do obviamente ela vai para o plural. Então é michon, 2 michones, 3 michones, 4 michones, 5 michones, e assim sucessivamente. Por quê? Porque não é mais michon, são mais de Não tem mistério. E agora, então, a gente entra nos usos mais comuns. Está um pouco pequeno aqui, mas eu vou lendo e posso colocar algum exemplo mais. Se eu não me engano, são 7 usos para os números, os usos mais comuns dos números cardinais. Bom, espero que não tenha desconfigurado aqui nossa apresentação. Então, a gente vê aqui. Então, o primeiro caso é para falar pela primeira vez sobre algo. Então, por exemplo, eu estou citando alguma coisa, vou falar sobre alguma coisa que é desconhecida, por exemplo, e o exemplo como é o pueblo? Então, é um pueblo muito pequeno. Então, como se eu estivesse explicando para alguém sobre algo que é novo, relativamente novo, subentendido no discurso,
certo? Então, é um pueblo muito pequeno. Então, aqui não se está tratando de este ele não entra como especificamente em todos os contextos como um numeral, mas poderia ser. Poderia dizer, por exemplo, se estivesse falando de igrejas, sugerindo, e poderia dizer, por exemplo, são duas igrejas, que há que conhecer ou visitar, que há que conhecer. São duas igrejas que há que conhecer. Tá? Então, aqui no caso, a gente já estaria, né, indicando que são duas, né, que não deixa de ser um numeral, certo? Por exemplo, são duas cidades muito pobres, é um pueblo, é uma capital, é um país, sim? Então, seria assim, para falar sobre algo pela primeira vez, como se estivesse fazendo uma referência a alguma coisa nova. Então, esse seria um dos usos dos números cardinais, que nem sempre vai estar se referindo a fazer contagem, mas pode ser usado também, certo? Depois do caso 2, a forma mais usual, mais simples para responder uma pergunta sobre quantidade. Então, quantos quilos quieres? 3. Quantos anos tienes? 29. Certo? Quantos hijos tienes? 4. Então, números para falar sobre quantidade, sabe? Seja de inúmeras coisas que a gente, né? Quantos pontos existe? 9, 10... E assim, outros exemplos mais seriam infinitos. O caso 3 é para informar sobre o número de pessoas, objetos presentes em uma determinada situação. Também não deixa de ser informar sobre quantidade, mas o caso específico aqui é do verbo ser, mais o número cardinal. Vamos colocar o teclado de novo. Mais o número. Né? Mais o número. Então, a pergunta é: quantos são os tedes? E a resposta: somos 4. Então, chega no restaurante, que é uma mesa. Quantos são os tedes? Somos 5. Somos 4. Somos 3. Somos 10. E uma questão muito interessante aqui é que em vários idiomas, assim como no português, a gente pode usar uma preposição e dizer estamos, ou estávamos, ou éramos. Estamos em 8, por exemplo. Estamos em 8. Ou éramos 8, não teria preposição. Mas é normal usar em português esta preposição para dizer quantas pessoas eram. No espanhol não se usa. Né? Então, no espanhol vai ser somos 8, ou se fosse falar no passado, éramos 8. Por exemplo, éramos 8, éramos 3, éramos solamente 3, éramos 3 solamente. Então, no espanhol não existe essa estamos em 4, por exemplo, ou estávamos em 4. Isso existe, várias línguas usam esta preposição, pelo menos o português e o inglês. Bom, o caso 4 e o caso 5. O caso 4 é o número, se usa o número, e se usa o de mais o grupo de alguma coisa. Tá? Os exemplos são que van a tomar? Para mim, uno de estos. Né? Então, o número é o uno, o de é o de e o grupo é estos. Tá?
tá? Então, estos representa um conjunto que qualquer um, tá, imagina que a pessoa está com uma bandeja que vai tomar, uno de estos tem vários, qualquer um, certo? Então, o grupo, no caso, é estos. E o outro exemplo é: que hiciste em las vacaciones? E a resposta é: fui a esquiar com 2 de mis hermanos. Então, o número é 2, o de, e o grupo é mis hermanos. Isso, hermanos, 2 de mis hermanos. Tá? Poderia ser também com mis 2 hermanos, não entraria nessa regra de o número mais o de e o hermano, seria então um caso à parte, mas também seria possível 2 de mis hermanos ou mis 2 hermanos, certo? Bom, então aí é a questão então, que entra o número, o de e um grupo. Um outro exemplo, se eu tenho um outro exemplo aqui na manga, alguém falou: me quedado sin cigarrillos. Imagina, coisa mais feia, mas tudo bem. Me quedado sin cigarrillos. E a pessoa responde, então: quieres uno, olha o numeral, uno de, e agora o grupo, los míos. Uma pergunta, então: quieres uno de los míos? Sai do teclado, a luta contra o teclado. Agora, então, me he quedado sin cigarrillos, a pessoa falou, né? Deixou a bola picando. E o outro pergunta: quieres uno de los míos? Então pode usar uno de los dos, uno de los míos, quiero uno de los tuyos, e assim, uno de 2 de mis hermanas, 2 de mis parientes, ¿sí? 3 de mis parientes, e assim inúmeros outros casos para usar esta fórmula do espanhol. O caso 5 é interessantíssimo, porque é a questão dos dias, sempre causa muita confusão. Então se usa para referir-se a uma data de um mês, e aí vai se usar o artigo el. Então, por exemplo, el 3 de enero, el 3 de enero completo tantos anos, por exemplo. Então, el 3, el 4, el 1, el 2, certo? Então, se usa para falar do dia, da data, quando é um número, el. ¿Sí? Quando van a viajar? El 8. ¿Sí? E se é necessário especificar o mês, se especifica. Se não, se está subentendido que é dentro daquele mês, que dia van a viajar? Vamos a viajar el 11. Então, se imagina que seja o dia 11 próximo, dentro do mês, certo? E o exemplo está: nos conocimos en abril, el 3, e el 8 nos casamos. Sim? Então não está subentendido que é o dia, certo? Mas pode-se usar sim, el dia 8 nos casamos, el dia 8 nos casamos, certo? Então pode usar el dia e pode usar somente el e o número, el 8 nos casamos, certo? Então é mais coloquialmente mais usual dizer dessa forma: el 8 nos casamos, el 3 nos conocimos, el 8 nos casamos, el 9 vamos a viajar, ou el dia 8 vamos a viajar. Muito mais formal, dá para anotar. Perfeito? Temos mais um par de exemplos, de usos. Então, para referir-se aos séculos, então, no espanhol oral, acredito que no português seja igual, né? Os séculos a gente vai dizer el siglo XX, isso é oral. El siglo XX, isto é oral.
oralmente. Oralmente vai se dizer desta forma, il siglo XX, e a gente vai escrever então il siglo XX. Escrever dessa forma e falar um número. No português estamos no século XXI, no século XXII, então foi assim no século XIX, tá? E se escreve com os números romanos, mas se fala com os números ordinais, certo? Séculos. E para terminar, interessantíssimo isso aqui, essa questão, é para falar do número do Papa, do rei, do bispo, não sei se bispo tem número. Então, o que diz aqui? Então, se para referir-se a papas, reis, etc., se usam os números cardinais somente a partir do 11º, somente a partir do 11º que a gente vai usar os números cardinais. Então, a gente vai dizer, por exemplo, Felipe. A gente vai dizer Felipe XI. A gente vai dizer Felipe XII. A gente vai dizer, mudar aqui o nome, Alfonso XIII. Só a partir do 11º, certo? A gente vai, a partir do 11º, a gente vai dizer o número cardinal. Felipe XI, Felipe XII, Felipe XIII, Alfonso XV, Alfonso XVI. Anteriormente a isto, e aí já é assunto dos ordinais, a gente vai dizer primeiro, segundo, Felipe I, Felipe II, Felipe até o 10º, certo? Quem não se lembra do Papa Pio XII? A gente dizia Pio XII, certo? A gente poderia escrever assim, mas a gente leria, a gente falaria Papa Pio XII, oralmente, certo? Oralmente a gente falaria Pio XII. Por quê? Porque a partir do 11, 12, 13, 14, a gente vai falar os números ordinais, cardinais, os números cardinais, certo? E até o 10º, a gente vai dizer primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e assim, até o 10º. Perfeito? Acho que não fica mistério. Acho que é interessante ler o material, porque agora está todo sintetizado em PDF, para retomar, ver se existe alguma dúvida. A gente passa então agora, passamos para os números ordinais, que é o primeiro, segundo, terceiro, Vamos ver então. Vamos lá. Então aqui a gente tem um bloco também dividido em duas partes aqui, mas é uma sequência só, dividido para não ocupar muito espaço, que é o primeiro. Observe que não tem o ditongo, não é primeiro, não é terceiro, é primeiro, é terceiro, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, noveno, um pouco diferente. Passou aqui, eu queria escrever o noveno, o décimo, e aí os outros números, eles têm, como vocês podem ver, diferentes nomenclaturas. Essas nomenclaturas estão vigentes, estão nos dicionários, estão nas gramáticas, que é para o 11º, que em espanhol ele vai ter 3 nomes. Ele vai ser undécimo, a gente vai poder chamar ele de undécimo, a gente vai poder chamar ele de 11º, separado, e a gente vai poder chamar ele também, descuidei aqui, perdão. Então a gente vai poder chamar o 11º em português de undécimo, 11º, que é o mais fácil,
E a gente também encontra no dicionário essa nomenclatura aqui. Décimo primeiro, tá? Então, como a gente vê aqui, então, o 11º tem essas 3 nomenclaturas. O 12º, vou economizar aqui, ele também tem 3 nomenclaturas, né? E é um pouco estranho, é duodécimo, ele se chama duodécimo, ele se chama, obviamente, 12º, e ele vai se chamar também, desta outra forma, junto, 12º, sem acento. Essa segunda, última forma aqui, 12º, não tem acento. Esta 12º tem acento, porque aqui é uma proparoxítona, né? Em espanhol todas são acentuadas, é a mesma regra. E aqui também é um caso de proparoxítona, duodécimo, então leva acento. Tá? Então essas são esses 2 números, o 11º e o 12º, que tem essas 3 formas de designação. Como a gente vai ver no 13º, ele já não tem 3 formas, né? Então ele já não tem essa forma mais, essa primeira forma diferente, essa forma diferente do 1º para o 11º e duodécimo para o 12º, aparece só no 11º e no 12º. Depois se simplifica, graças a Deus, a coisa, e vai ser o 13º, desse ocolado, não? 13º, não? Atenção, que não é 13º, é sempre terceiro, certo? E a gente passa então para ver aqui como funciona a partir dos demais e segue o mesmo padrão. 14º, ou junto, 14º, 15º separado, 15º junto, e assim sucessivamente para o 16º, 16º junto, e assim os demais. E entrando então no 20º, bem parecido ao português, então vai ter, e aí segue também as 2 nomenclaturas, 20º e o junto, 21º, certo? Então aqui a gente está com o 21º, vamos dar uma baixadinha aqui para caber tudo, nosso humilde quadro. Então é isso aí, 21º junto, sem acento. Depois a gente segue para o 22º, para o 23º, 24º. No 30º ocorre uma simplificação, não consta no dicionário, a partir do 30º, não consta esta forma junta que a gente viu até aqui, certo? Então, a partir do 30º, a gente vai ver 31º, 32º, sempre então separado. Eu não encontrei esta forma junta como, e há uma lógica, porque parece uma simplificação nestas formas, né, a partir do número cardinal 10º, certo? Não sei se eu destaquei um detalhe importante para a compreensão, é que os números ordinais, eles indicam, na maioria dos usos, eles indicam ordem, em que ordem está, se está em primeiro, se está em segundo, se está em terceiro, e não quantidade, como são os cardinais, na maioria dos usos, certo? Então aqui a gente vimos, né, existem outros, mas a verdade é que não se usa muito estes números coloquialmente ou informalmente, fica um pouco pedante usar esta nomenclatura. A gente vai ver aqui então alguns casos de como substituir esta nomenclatura pedante por uma forma mais básica, que é justamente usar os cardinais em lugar dos ordinais a partir do 10º. Bom,
Importantíssimo, importantíssimo na questão dos ordinais, que são esses da ordem, é o uso, a variação entre a palavra primeiro, que perde uma letra, se apocopa, e passa a primeiro, assim como o número cardinal ordinal terceiro passa para terceiro, certo? Isto não ocorre com o segundo. Segundo vai ser sempre segundo, tá? Independentemente do que venha depois, segundo o número ordinal que representa a segunda posição é sempre segundo. Sempre vai ser segundo, não tem corte, certo? Não tem corte. Então, é simples, é que nem, é o mesmo caso do uno e un. Un, quando vem um substantivo depois, né? Un hombre. O caso do primeiro é a mesma coisa. Então, primeiro homem, tá? Como vem um substantivo depois, não se escreve primeiro, se escreve primeiro. Sim? Se está sozinha a palavra, então se usa primeiro. A mesma coisa para terceiro e terceiro. Quer dizer, terceiro capítulo, por exemplo. Terceiro capítulo. Está aqui capítulo também. Primeiro capítulo. ¿Viste? ¿Estás viendo la serie? Vi el primer capítulo. Já vi o terceiro capítulo. Vi o segundo capítulo. Certo? Então, retomando que o segundo, ele vai ser sempre segundo. Não tem apócope na palavra segundo. Certo? Os exemplos aqui está piso primeiro, para mostrar que se a palavra primeiro não está precedida de substantivo, ela está já no final, ela não vai perder nenhum pedaço, mas quando ela está na frente, primeiro piso. Em que piso vives? Eu vivo en el primer piso. Eu vivo en el primero, porque não haveria substantivo depois. Terceiro, a mesma coisa, piso terceiro e terceiro piso. Tá bem? Então, isso aí é importantíssimo. E não esquecendo de que segundo não se apocopa nunca. Tá? São os dois números que se apocopam, primeiro e terceiro. Passamos então para outros casos, que são praticamente, não existem muitos casos, são, creio que, 2. Então, como eu falava, que os números ordinais não se usam muito, estes números. Estou em 61º. Não, então se usa mais usar o número cardinal. Então, este ano celebraremos o 61º aniversário da cidade e não celebraremos o 61º. Claro que em contextos mais formais, né, possivelmente se veja esse uso, mas se usa o número direto, 61, está aí, 61, 6 e 1, certo? É uma alternativa para não ser pedante, para uma linguagem mais fluida, mais informal, mais, inclusive, periodística. E outro caso que merece atenção é como fazer referência ao centenário e ao milenário, né? O aniversário, questão de aniversário. Aniversário em espanhol se usa para datas comemorativas que não como cumpleaños de uma pessoa. Então, por exemplo, uma cidade não está a esse aniversário, sim? Por exemplo, o descobrimento da América, se pode dizer que existe um aniversário, e não um cumpleaños. Então, o exemplo em 1992,
o en 1992 se celebrou o quinto centenário do descobrimento de América. Então, para referir-se ao centésimo ou milésimo aniversário de algo, se usam as palavras centenário e milenário. Tá? Então, o centenário é este aniversário aqui. Este aniversário aqui se diz, este aniversário se diz então que é o centenário. Centenário. Então, 100 anos, centenário, e 1000 aniversário se diz milenário. Se diz milenário. Certíssimo. Centenário e milenário. Bom, passando do centenário, se fosse 200 anos, como que diríamos? Vamos dizer então o segundo centenário, o terceiro centenário. Terceiro centenário. E assim sucessivamente. Certo? Então é isso aí. O milenário é a mesma coisa. Agora vamos então passando para os usos, para encerrar então nossa aula. E são apenas 2 usos, né? O primeiro uso é justamente informar sobre o número de ordem em que aparece algo, né? Ou alguém poderia ser. Então a pergunta é: quantos faltam? Este es el segundo. Este es el segundo. Tá? Este es el segundo. O outro exemplo, o terceiro dia. Quando se foram o terceiro dia? Tá? Vamos ver se temos mais algum exemplo aqui. Não temos nenhum exemplo mais. Mas seria isto. ¿En qué posición de la cola estás? Y ahí voy a decir, soy el tercero, ¿tá? O soy el primeiro, certo? Então, para informar a posição, né, de algo ou de alguém em uma ordem, né, que existe o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, assim sucessivamente, certo? E o caso 2, como a gente já viu nos números cardinais, do primeiro ao 10º, quando a gente vai fazer referência aos reis, aos papas, do primeiro ao 10º a gente vai usar os números ordinários. Então, Felipe I, Felipe II, Felipe III, Carlos V, Carlos VI, certo? Até o 10º, né? Carlos X. Chegou no 11, não vai ser 11º, vai ser Carlos XI. Sim? Aí então a gente volta para os números cardinais, certo? Acho que terminamos. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam que o material, todo este material um pouco ampliado, está disponível em PDF no site do OLA. Não deixe de deixar suas dúvidas, alguma particularidade mais que você queira saber sobre os números, se quer mais exemplos, alguma outra forma que você leu, que não consta aqui, você pode colaborar também conosco. E nos vemos no próximo vídeo. Dale Espanhol. Um super beijo para todos.